Oi gente, tudo bom? Recentemente eu trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre algumas produções que tem o que muita gente chama como terror social, ou seja, filmes de terror, filmes assustadores, mas que tem como plano de fundo alguns assuntos importantes para a sociedade. São temas que levantam questionamentos e que faz a gente pensar, além, obviamente, de ter aquelas cenas mais assustadoras, mais gores e tudo mais. Eu comentei recentemente sobre isso com um vídeo falando sobre Candyman, que essa versão nova tem até um caráter muito mais social do que a versão da década de 90 ou 80, e também do filme His House, que também tem esse perfil, fala de uma questão de imigrantes, uma questão muito mais política, mas sem ter esse caráter sobrenatural, esse caráter de terror. Pois bem, eu assisti recentemente um dos lançamentos desses últimos meses da Netflix chamado Ninguém Sai Vivo, que também tem essas características. E coincidentemente, assim como o filme His House, também fala como plano de fundo, como um tema ali que embasa toda a história, a questão dos imigrantes. Só que nesse caso, dos imigrantes nos Estados Unidos. A gente acompanha a personagem Amber, que acabou de se mudar ilegalmente para os Estados Unidos e por várias questões financeiras, dificuldades que ela está passando ali, ela acaba se hospedando numa hotelaria que é extremamente estranha, gerenciada por um rapaz. Depois a gente vai vendo que tem uma outra pessoa que também é dona ali daquela hotelaria e que tudo ali gira em torno do sobrenatural. A gente acompanha a estadia de outras pessoas, essencialmente mulheres que ficam hospedadas ali por provavelmente passar por dificuldades financeiras, são imigrantes ilegais, imigrantes passando dificuldades e muita coisa estranha acontece com elas. Então a gente vai acompanhando tanto essa questão do sobrenatural, dessa coisa mística, dessa coisa assustadora que acontece ali dentro, vai acompanhando e tentando desvendar os mistérios, mas também vai acompanhando essa questão social e todos os percalços que a personagem passa por ser uma imigrante mexicana ilegal morando ali nos Estados Unidos e tentando sobreviver e passar pelos vários e vários traumas que ela teve recentemente. É uma obra que eu vou te falar, não me agradou extremamente, acho que ela tem vários pontos fracos, achei o final meio aberto demais, embora eu tenha as minhas teorias. Se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço um vídeo específico de teorias, mas nesse especificamente eu não vou falar sobre o final, não vou falar sobre explicações sobre o final. O que eu quero aqui é te indicar uma boa obra se você gosta de terror social, porque ela tem realmente esse perfil. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago bastante vídeos sobre cultura pop, falo sobre cinema, seriados, faço vlogs, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, pode tirar dúvidas por lá, eu adoro interagir com vocês através dessas outras formas, né, desses outros meios. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você conhece outros filmes que tem esse perfil de terror social. Se você assistiu Ninguém Sai Vivo, o que você achou? Vamos trocando essa figurinha. No filme Ninguém Sai Vivo, a gente acompanha a história da Amber, que recentemente acabou perdendo a mãe dela, que durante muito tempo acabou sofrendo de uma certa doença, e agora que ela tá sem esse compromisso de cuidar da mãe enferma, ela acaba indo para os Estados Unidos, porque ela tem um parente distante, um padrinho, que mora lá, só que ela tá de uma forma ilegal, então ela tem algumas restrições, além da questão realmente financeira, ela não tem muito dinheiro, inclusive ela se mete em alguns rolos em que ela vai perdendo parte daquele dinheiro que ela praticamente não tem, então ela se vê meio que presa e sem opções a não ser se hospedar numa hotelaria que é bem estranha, onde ela acaba interagindo com algumas outras imigrantes de diversas partes do mundo e ela começa a perceber algumas situações misteriosas acontecendo ali naquele local. O filme ele é dirigido pelo Santiago Menini, que além de diretor, ele também é um artista de efeitos especiais, então eu dei uma procurada sobre ele, eu esperava um pouquinho mais sobre essas questões de investimentos, nessas questões de artes visuais, de maquiagem, de terror. Então é um filme que, apesar de não
ser muito gráfico, ou seja, não tem muitas cenas de sangue jorrando, de ferimento. Ele realmente tem como base a questão do sobrenatural, de alguns mistérios relacionados a culturas antigas, uma coisa que eu gosto bastante. Então ele não se aprofunda muito nessa questão de aquele medo gráfico, mas ele traz vários mistérios. Eu esperava mais essa questão mesmo de maquiagem, de efeitos, por ter um artista que tem uma base muito forte nessas artes visuais como diretor. Mas não é o que aconteceu. A gente tem alguns personagens bem legais no filme, inclusive a própria protagonista, eu acho que o nome dela é Cristina Rolo, acho que é isso. Ela é uma atriz mexicana. Eu gostei do trabalho dela, ela tem essa questão mesmo de entregar a personagem que tá frágil. É uma personagem que, apesar de ser forte por ter talvez passado por muita dificuldade na vida, ela é muito ingênua, então ela acaba chegando ali na cidade sem muito aquela coisa de saber se livrar de várias complicações. Então eu acho que essas partes mais sociais são até mais interessantes do que a questão realmente do terror, que eu acho que falhou em diversos aspectos. As interações dela com as outras personagens eu achei bem fraca. São outros personagens que são colocados ali praticamente de uma forma descartável, então a gente não se aprofunda muito na vida deles, o que não causa aquele impacto quando a gente passa por alguma situação acompanhando através dos olhos deles. Então quando eles passam por alguma dificuldade, a gente não tem aquele carinho, aquele carisma por eles, como a gente acaba tendo pela protagonista, pela Amber, que ela assim, a gente tem aquele background dela, então você fica com dó, você fica acompanhando toda a situação, então você sente por tudo que ela passa. Eu achei as explicações finais meio complicadas, achei confuso, eu entendi, não é uma coisa que é impossível de entender, mas é uma questão que deixa muita coisa em aberto. Dependendo do filme, isso me incomoda. Obviamente, gosto muito de filmes que têm finais abertos, que deixam algumas coisas para você entender num próximo filme, ou mesmo para você ficar viajando depois no assunto e criando teorias, mas isso assim, quando é tudo muito bem amarrado, quando o filme, de uma forma geral, te leva a isso, então quando a história te conduz a um final aberto nesse sentido, eu acho legal, acho coerente. Não foi o caso de Ninguém Sai Vivo, eles tentam explicar algumas coisas, até porque, por exemplo, logo no começo do filme a gente acompanha uma escavação, a gente vê que alguma coisa relacionada àquela cultura indígena ali da América Central, mas a gente não entende muito do que se trata, então ele vai tentando te dar pistas ao longo do filme, mas na hora mesmo de amarrar toda a solução eu achei meio fraco. Então, de uma forma geral, essa questão mais de discussões sociais, a questão mesmo da vida dura, né, de uma imigrante mexicana ali no país, eu acho que teve um peso ainda maior do que a questão do filme de terror. Por isso que eu acredito que seja um bom gênero no sentido de terror social, porque essa questão social é muito mais forte do que a questão assustadora de uma forma geral. Em resumo, o filme não é nada ruim, mas eu criei uma expectativa muito mais alta sobre ele. Achei que ele seria muito mais terror realmente do que ele é. Eu achei ele meio fraco nesse sentido, mas eu achei a premissa do filme muito interessante. Então, de repente, se você gosta desse gênero, muito mais de você discutir um assunto, tendo como plano de fundo o terror, acho que é uma boa pedida. Mas, se você espera uma coisa muito mais gore, muito mais assustadora, muito mais tenebrosa, talvez não seja o filme pra você. E aí, você já assistiu Ninguém Sai Vivo? Comenta pra mim o que você achou. Pode discordar, se você não concordou, achou o filme 10 de 10, pode comentar que a gente vai trocando essa figurinha, não tem problema nenhum. E aí, depois me indica também outras obras nessa pegada de terror social e a gente vai conversando sobre o assunto. Adoro interagir com vocês na caixinha de comentários. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.